Ao limpar o escritório do milionário em uma mansão de luxo, a faxineira ficou paralisada ao ver a foto de sua mãe em uma moldura preta. Bianca estava sentada na pequena mesa de madeira da cozinha, o olhar perdido no vazio. À sua frente, um montinho de contas se acumulava, todas vencidas. Ela passou os dedos pelos cabelos castanhos, amarrados de qualquer jeito, enquanto sentia a pressão no peito aumentar. Era sempre assim. Todo mês, o medo de não conseguir pagar o aluguel, as despesas de casa e, pior ainda, os remédios da mãe. A vida não estava sendo fácil desde que seu marido a abandonou, deixando-a sozinha para criar Lorena, sua filha de 8 anos, e cuidar da mãe doente. Suspirando, Bianca se levantou e foi até a janela. Do lado de fora, o bairro simples em que vivia estava silencioso, exceto pelo som distante de crianças brincando. Ao lado, a casa da vizinha Dona Marli parecia adormecida, mas ela sabia que, se precisasse, a senhora sempre estaria ali para ajudar com Lorena ou com sua mãe. Dona Marli era uma espécie de anjo na vida delas, cuidando de Lorena quando Bianca precisava trabalhar e sempre oferecendo palavras de conforto, apesar de sua própria idade avançada. O som de uma tosse fraca chamou sua atenção. Era sua mãe, Maria, deitada no pequeno quarto no fundo da casa. Bianca sentiu o coração apertar. A cada dia, a saúde de sua mãe piorava, e os remédios que ela comprava com tanto sacrifício já não estavam fazendo efeito. Sabia que o ideal seria levá-la a um médico especializado, mas onde conseguiria o dinheiro para isso? Trabalhava como diarista em algumas casas da vizinhança, mas isso não era suficiente nem para o básico. Vai dar tudo certo, murmurou para si mesma, mesmo sem acreditar completamente nas próprias palavras. De repente, ouviu a porta da frente se abrir, e Lorena entrou correndo, o rosto iluminado por um sorriso. Ela tinha o cabelo cacheado preso em um rabo de cavalo desarrumado, e seus olhos brilhavam de animação. "Mamãe, olha o que a Dona Marli me deu!" exclamou, mostrando um pedaço de bolo embrulhado em um guardanapo. "Ela disse que é o meu favorito." Bianca sorriu, ajoelhando-se para ficar na altura da filha. "Que bom, meu amor. Vamos dividir, está bem? Dona Marli é muito gentil." Enquanto Lorena se sentava à mesa, ocupada com o bolo, Bianca voltou a se perder em pensamentos. Sabia que precisava fazer algo para melhorar a situação. Mas o quê? Tentava, sem sucesso, conseguir um emprego fixo há meses, mas parecia que as portas se fechavam para ela. Era como se o mundo tivesse esquecido que existia. Foi então que, naquela tarde, enquanto lia um anúncio de emprego no jornal da cidade, ela viu algo que chamou sua atenção. Uma luxuosa mansão nos arredores de Petrópolis estava contratando uma faxineira para trabalhar em tempo integral. O salário prometido era maior do que qualquer coisa que ela já tivesse recebido, o que poderia ser a solução para seus problemas. Sem pensar 2 vezes, ela pegou o telefone e discou o número do anúncio. "Boa tarde, eu estou ligando sobre a vaga de faxineira", disse com a voz hesitante. Após alguns minutos de conversa, marcaram uma entrevista para o dia seguinte. Quando desligou o telefone, um misto de alívio e ansiedade tomou conta de Bianca. Se conseguisse aquele trabalho, talvez pudesse finalmente pagar as contas, comprar os remédios da mãe e garantir um futuro melhor para Lorena. No entanto, o medo do fracasso ainda assombrava sua mente. Na manhã seguinte, Bianca acordou cedo, preparou o café para Lorena e Dona Marli e vestiu sua melhor roupa, que, apesar de já um pouco gasta, ainda lhe dava uma aparência respeitável. Olhou para Lorena, que ainda dormia no pequeno colchão ao lado da cama da avó, e sentiu uma onda de ternura. Tudo o que fazia era por aquela menina. Antes de sair, Dona Marli apareceu à porta, com um sorriso acolhedor no rosto. "Vai dar tudo certo, Bianca. Você vai conseguir esse emprego, eu sinto isso." "Tomara, Dona Marli. Tomara que sim." Bianca beijou a testa da filha adormecida e saiu em direção à mansão Moreira, uma mistura de esperança e apreensão tomando conta de seu coração. Chegando à mansão, Bianca ficou impressionada. Nunca tinha visto nada tão grandioso. Os muros altos escondiam parte da casa, mas o que ela pôde ver era o suficiente para intimidá-la.
Mesmo assim, respirou fundo e caminhou até o portão, onde foi recebida por um segurança que a conduziu até a entrada. Quando finalmente entrou na casa, a opulência do lugar era esmagadora. O chão brilhava com mármore branco, os lustres pendiam do teto como joias e as paredes eram cobertas por quadros caríssimos. Bianca se sentia um peixe fora d'água, mas sabia que precisava manter a calma. Uma mulher elegante, de cabelos grisalhos, veio recebê-la. Era a governanta da mansão. "Você deve ser a Bianca", disse a mulher, analisando-a com um olhar avaliador. "O Sr. Moreira está aguardando para uma breve conversa." Bianca assentiu, o nervosismo crescendo a cada passo. Ela seguiu a governanta por um longo corredor até chegar a um escritório com grandes janelas que davam vista para o jardim. Ali, sentado atrás de uma imponente mesa de madeira escura, estava Armando Moreira. Ele levantou o olhar quando ela entrou, e Bianca sentiu um arrepio de nervosismo percorrer sua espinha. Bianca ficou parada na entrada do escritório, tentando controlar os nervos enquanto sentia o olhar penetrante de Armando sobre ela. Ele era um homem de presença marcante, com cabelos grisalhos bem cortados e um ar sério, quase distante. Parecia estar acostumado a comandar tudo ao seu redor com autoridade, e isso a deixava ainda mais tensa. A governanta a deixou sozinha com ele, fechando a porta suavemente ao sair. "Por favor, sente-se", Armando disse, gesticulando em direção a uma cadeira à frente de sua mesa. Bianca engoliu em seco e obedeceu, sentando-se com as mãos entrelaçadas no colo. Ela sentia o peso do momento. Sabia que aquele emprego poderia ser sua única chance de salvar sua família da situação desesperadora em que estavam. "Você leu o anúncio no jornal, certo?" perguntou Armando, a voz firme e direta. "Estou procurando alguém de confiança para cuidar da limpeza da casa. São muitas responsabilidades e preciso de alguém que não tenha medo de trabalho duro." Bianca assentiu. "Sim, senhor. Eu sou uma pessoa trabalhadora e responsável. Tenho experiência com limpeza em outras casas e estou disposta a fazer o meu melhor." Armando a observava com um olhar atento, como se estivesse tentando avaliar cada detalhe sobre ela. Havia algo de frio e reservado nele, como se estivesse acostumado a manter uma distância emocional de todos ao seu redor. Mas, ao mesmo tempo, havia algo em seus olhos que indicava uma certa tristeza, uma melancolia profunda que ela não conseguia identificar. "Minha casa é grande, como você pode ver", ele continuou. "Há outros empregados, claro, mas preciso de alguém que possa cuidar das áreas mais delicadas, como este escritório e alguns quartos privativos. O salário será justo, e há a possibilidade de morar no local, caso precise." A menção de morar no local fez o coração de Bianca acelerar. Isso significaria menos preocupações com o aluguel e mais estabilidade para cuidar de sua mãe e Lorena. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que não poderia deixar sua vizinha Dona Marli sobrecarregada com tantas responsabilidades. "Eu agradeço muito pela oferta, Sr. Moreira", disse Bianca, com a voz suave. "Mas tenho minha mãe e minha filha em casa, e não posso me afastar delas. Agradeço a possibilidade, mas prefiro trabalhar durante o dia e voltar para casa à noite." Armando pareceu ponderar por um momento, como se estivesse pesando sua resposta. "Entendo. Podemos fazer um acordo nesse sentido, então. Você começará amanhã cedo e veremos como se adapta à rotina." O alívio foi imediato. Bianca sorriu com gratidão, sentindo como se um peso gigantesco tivesse sido tirado de seus ombros. Finalmente, ela tinha conseguido o emprego que tanto precisava. "Obrigada, Sr. Moreira. Prometo que não vou decepcioná-lo." Ele assentiu, ainda com aquele olhar distante, mas algo em sua postura parecia ter suavizado. "Espero que não. Você pode ir agora. A governanta vai te passar todas as instruções para o seu primeiro dia." Bianca se levantou, agradecendo novamente antes de sair do escritório. Seu coração batia acelerado, não só pela oportunidade de trabalho, mas pela estranha sensação que Armando causava nela. Algo naquela mansão, naquele homem, parecia carregar um peso invisível, um segredo não contado. Mas naquele momento,
Tudo o que importava era que ela finalmente tinha uma forma de sustentar sua família. Enquanto seguia a governanta até a saída, Bianca não pôde deixar de reparar mais uma vez nos detalhes suntuosos da mansão. O brilho dos lustres, os tapetes impecavelmente limpos, os quadros de artistas renomados nas paredes. A cada passo, sentia-se mais deslocada, como se estivesse em um mundo que não lhe pertencia. Mas, ao mesmo tempo, havia uma faísca de esperança dentro dela. Este emprego era sua chance de mudar as coisas. Quando finalmente saiu da mansão e voltou ao mundo real, sentiu o ar fresco de Petrópolis encher seus pulmões. O sol estava se pondo no horizonte, e o céu estava tingido de laranja e rosa. Bianca caminhou pelas ruas, sentindo uma leveza nos passos que não sentia há muito tempo. Pensava em Lorena, na reação da filha ao saber que, finalmente, as coisas estavam começando a melhorar. Ao chegar em casa, foi recebida pelo sorriso caloroso de Dona Marli e pelo abraço apertado de Lorena. "Mãe, você conseguiu o emprego?" A menina perguntou, ansiosa. Bianca se ajoelhou ao lado da filha e segurou suas pequenas mãos. "Consegui, meu amor. As coisas vão melhorar agora, eu prometo." Dona Marli, que observava tudo com olhos marejados, colocou a mão no ombro de Bianca. "Eu sabia que você conseguiria. Deus não abandona quem luta com o coração." Bianca sorriu, sentindo as palavras da vizinha tocarem fundo em seu coração. Sabia que o caminho ainda seria longo e cheio de desafios, mas pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que havia esperança. Aquele emprego na mansão de Armando Moreira poderia ser a chave para mudar sua vida e dar à sua família o futuro que tanto sonhava. No entanto, enquanto se deitava naquela noite, a mente de Bianca não conseguia deixar de pensar em Armando e na mansão. Algo sobre aquele homem a intrigava. Havia uma tristeza em seus olhos, algo profundo e não dito, mas por enquanto ela afastou esses pensamentos. O mais importante era começar bem no dia seguinte. No fundo, porém, ela sabia que aquele emprego traria muito mais do que apenas dinheiro. Traria respostas para perguntas que ela nem sabia que tinha. O primeiro dia de Bianca na mansão Moreira começou cedo. Acordou antes do sol nascer, deixou o café da manhã preparado para Dona Marli e Lorena, e saiu de casa com uma mistura de ansiedade e expectativa. A jornada até a mansão já lhe era familiar, mas dessa vez parecia que algo estava diferente. Talvez fosse a responsabilidade que pesava sobre seus ombros ou a esperança de que, finalmente, sua vida estava tomando um rumo melhor. Ao chegar à mansão, foi recebida novamente pela governanta, que lhe explicou as tarefas do dia. A casa era imensa, e Bianca sentiu o peso da responsabilidade ao ser designada para limpar áreas específicas, como o escritório de Armando, o coração da mansão. Era lá que ele passava grande parte do tempo, tratando de negócios e assuntos pessoais, e a governanta deixou claro que aquela era uma das áreas mais importantes e delicadas. O trabalho de Bianca fluía de forma tranquila naquela manhã. Enquanto limpava os corredores imensos e os móveis luxuosos, a mente divagava para sua mãe e Lorena. Esperava que Dona Marli estivesse conseguindo lidar com o estado de saúde cada vez mais delicado de sua mãe. No fundo, sabia que o tempo estava se esgotando e precisava daquele emprego mais do que nunca para pagar o tratamento necessário. Quando finalmente chegou ao escritório de Armando, foi tomada por um misto de nervosismo e curiosidade. Era uma sala ampla, com móveis de madeira escura e estantes repletas de livros. Na parede, quadros de paisagens, e sobre a mesa, documentos e papéis organizados com precisão. O ambiente exalava poder e seriedade. Enquanto passava o pano sobre a mesa, um detalhe chamou sua atenção. Uma moldura preta, elegante, posicionada cuidadosamente em um canto do móvel. Bianca quase não notou a foto, pois estava parcialmente coberta por alguns papéis. Com cuidado, ela os afastou e olhou mais de perto, e então, o mundo ao seu redor pareceu parar. Naquela foto, em preto e branco, estava uma mulher jovem, com um sorriso suave, quase tímido. O coração de Bianca deu um salto, e por um momento ela sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Era sua mãe.
mais jovem, mais vibrante, mas inconfundivelmente sua mãe. Ela piscou várias vezes, incapaz de acreditar no que seus olhos viam. Como aquela foto estava ali? O que sua mãe, uma mulher humilde que passara a vida em dificuldades, fazia na mesa de um homem como Armando Moreira? O choque foi tão grande que Bianca não conseguiu conter as lágrimas. Sentiu as mãos tremerem ao pegar a moldura com delicadeza. Seus pensamentos se embaralhando enquanto olhava para o rosto familiar de sua mãe. As lembranças começaram a surgir. Sua mãe sorrindo para ela quando era criança, contando histórias sobre sua juventude, mas nunca mencionando nada sobre aquele homem ou aquela casa. Antes que pudesse processar o que estava acontecendo, ouviu passos no corredor. Assustada, tentou colocar a foto de volta no lugar, mas era tarde demais. Armando entrou no escritório naquele exato momento, e seus olhos se fixaram imediatamente em Bianca e na foto que ela segurava. Ele parou por um instante, surpreso. Bianca, ainda emocionada, tentou se recompor, mas as lágrimas ainda escorriam pelo rosto. Armando franziu a testa, confuso. — O que está acontecendo? Ele perguntou, a voz baixa, mas firme. — Por que você está segurando essa foto? Bianca abriu a boca para falar, mas as palavras não saíram de imediato. Havia tanta coisa passando pela sua mente que ela mal sabia por onde começar. Olhou para a foto novamente, depois para Armando, e finalmente disse, com a voz trêmula: Essa é minha mãe. O silêncio que se seguiu foi palpável. Armando a encarou, confuso, como se tentasse entender o que ela estava dizendo. Ele deu alguns passos em direção a Bianca, o olhar agora fixo na imagem na moldura. — Como assim, sua mãe? Armando perguntou, a incredulidade tomando conta de seu tom. — Essa mulher? Ela foi o grande amor da minha vida. Eu nunca entendi por que ela desapareceu. E você está me dizendo que é filha dela? Bianca assentiu lentamente, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. Sentia-se vulnerável, exposta. O homem para quem ela trabalhava, o milionário reservado e poderoso, era o antigo amante de sua mãe. A revelação a atingiu com força e, por um momento, ela não sabia como processar tudo aquilo. — Sim, respondeu finalmente. Ela é minha mãe, Maria da Silva. Ela nunca mencionou nada sobre o Senhor, nunca falou sobre o passado. Armando pareceu atordoado. Ele caminhou até a cadeira atrás de sua mesa e se sentou pesadamente, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Por alguns segundos ficou em silêncio, como se estivesse revivendo memórias que há muito tentava enterrar. — Eu a conheci muitos anos atrás, começou ele, a voz mais suave, quase melancólica. Eu a amava, mas ela desapareceu de repente. Não tive notícias, não houve explicações, só o vazio. E agora você me diz que ela é sua mãe, que ela teve uma filha. Bianca sentiu a gravidade das palavras de Armando. Ele parecia genuinamente abalado pela revelação. A emoção em sua voz indicava que ele ainda carregava o peso daquele amor interrompido. Mas ao mesmo tempo, Bianca se perguntou por que sua mãe nunca mencionara nada disso. Por que nunca falou sobre Armando? O que havia acontecido entre eles? A mente de Bianca estava em um turbilhão de pensamentos. Havia tanta coisa para entender, tantas perguntas sem respostas. E, no meio de tudo isso, a saúde de sua mãe continuava a piorar. Ela precisava de respostas. E rápido. Eu não sei o que aconteceu, Sr. Moreira, mas minha mãe está muito doente. Talvez ela possa explicar melhor. Eu não sei por que ela nunca mencionou o senhor, nunca falou sobre o passado. Armando a olhou profundamente, seu olhar carregado de emoções conflitantes. Precisamos falar com sua mãe, precisamos entender o que aconteceu. Bianca assentiu, sentindo que, de alguma forma, o destino havia conectado suas vidas de uma maneira que ela jamais poderia imaginar. O silêncio pairava no escritório após as palavras de Armando. Ambos estavam envolvidos em pensamentos, absorvendo a magnitude da revelação. Bianca não conseguia parar de olhar para a foto de sua mãe, enquanto Armando ainda parecia digerir a notícia. Ela sabia que aquele era o início de algo que mudaria suas vidas para sempre,
mas ao mesmo tempo sentia-se insegura quanto ao que viria a seguir. Precisamos falar com sua mãe, repetiu Armando, a voz mais controlada agora, mas ainda carregada de uma estranha urgência. Eu preciso entender o que aconteceu. Não faz sentido que ela tenha sumido sem deixar vestígios, sem nenhuma explicação. Eu procurei por respostas, mas nunca encontrei nada. Bianca, ainda em choque, sabia que aquilo era muito maior do que imaginava. Sua mãe, que sempre fora uma figura de sacrifício e resiliência, agora parecia ter uma história secreta e misteriosa que nunca compartilhara com ela. Era como se, de repente, uma cortina estivesse sendo levantada, revelando um passado que sua mãe mantivera em silêncio por todos esses anos. Não, ela está muito doente, Sr. Moreira, Bianca finalmente disse, com a voz um pouco trêmula. Não sei se será fácil para ela falar sobre o passado, mas se isso é importante para o senhor, posso tentar organizar uma visita. Armando assentiu, seus olhos ainda fixos na foto, como se estivesse revivendo o passado. Sim, por favor, organize. Quero falar com ela o mais rápido possível. Preciso entender o que aconteceu. Bianca, sentindo a intensidade das palavras dele, concordou e rapidamente saiu do escritório, com o coração acelerado. Ela sabia que o que acabara de acontecer não era algo pequeno. Algo profundo havia sido revelado, e agora o peso do passado começava a se desdobrar diante de seus olhos. No caminho de volta para casa, a cabeça de Bianca estava uma confusão de pensamentos. Ela tentava juntar as peças daquele quebra-cabeça estranho. Sua mãe, o amor da juventude de Armando, e agora tudo isso caindo sobre ela como uma avalanche. Seria possível que sua mãe tivesse escondido algo tão importante por tanto tempo? E por quê? Quando chegou em casa, encontrou Dona Marli na cozinha, preparando o jantar enquanto Lorena brincava com bonecas no chão da sala. A cena cotidiana deveria lhe trazer uma sensação de normalidade, mas nada parecia normal naquele dia. Como foi o trabalho, querida? Perguntou Dona Marli, notando a expressão pensativa de Bianca. Bianca hesitou por um momento antes de responder. Foi diferente. Eu preciso falar com minha mãe sobre algo. Dona Marli assentiu, compreendendo o tom sério na voz de Bianca. Ela está descansando agora, mas acho que pode falar com ela depois do jantar. Bianca agradeceu e foi até o pequeno quarto onde sua mãe estava deitada, dormindo tranquilamente. O rosto de sua mãe, marcado pelos anos de luta, parecia ainda mais frágil sob a luz suave que entrava pela janela. Ela se sentou ao lado da cama e observou a respiração lenta e regular da mãe. Como ela pôde carregar um segredo tão grande por tanto tempo? Quando o jantar acabou e Lorena foi para a cama, Bianca sentiu que era hora de confrontar o passado. Com cuidado, acordou sua mãe, que piscou algumas vezes antes de olhar para a filha com um sorriso cansado. Oi, minha menina, disse Maria, com a voz fraca. Como foi o seu dia? Bianca sorriu, tentando esconder a turbulência que sentia por dentro. Foi bom, mãe. Consegui o emprego na mansão. Maria assentiu, visivelmente aliviada. Fico tão feliz por você, Bianca. Sei o quanto isso significa. Bianca respirou fundo, sentindo que estava chegando ao ponto crucial da conversa. Mãe, hoje aconteceu uma coisa estranha. No escritório do Sr. Moreira, eu encontrei uma foto sua, quando era jovem. Maria, que estava deitada, lentamente se ergueu, apoiando-se nos travesseiros. O sorriso que antes estava em seu rosto desapareceu, substituído por uma expressão de surpresa e desconforto. Aste uma foto minha? Na casa de Armando? Bianca assentiu. Sim, mãe. Ele me contou que você foi o grande amor da vida dele, mas nunca entendeu por que vocês se separaram. Ele está muito confuso, mãe, e eu também. Por que você nunca me contou sobre isso? Maria abaixou o olhar, as mãos trêmulas repousando sobre o cobertor. O silêncio que se seguiu foi pesado. Bianca podia ver que sua mãe estava lutando contra memórias antigas, dolorosas. Quando finalmente falou, sua voz era quase um sussurro. Eu nunca quis que você soubesse, Bianca, começou Maria, com os olhos cheios de uma tristeza profunda.
Eu achava que era melhor deixar o passado enterrado. Eu e Armando, nós nos amávamos muito, mas o pai dele era um homem poderoso e cruel. Ele nunca aceitou que o filho se envolvesse com uma mulher humilde como eu. Armando era jovem e o pai dele fez de tudo para nos separar. Eu fui embora, Bianca, porque não tinha outra escolha. O pai de Armando me ameaçou. Disse que destruiria nossa família se eu continuasse com ele. Eu não podia arriscar isso. Bianca sentiu o impacto das palavras de sua mãe como um golpe no peito. Tudo começava a fazer sentido. A separação de sua mãe e Armando não tinha sido por falta de amor, mas sim por causa das manipulações do pai dele. "Por que nunca me contou isso, mãe?" perguntou Bianca, sua voz embargada. "O porquê deixou que eu crescesse sem saber de nada disso?" Maria olhou para a filha com lágrimas nos olhos. "Porque eu queria te proteger, Bianca. Eu não queria que você soubesse da dor que carreguei todos esses anos. E também não queria que Armando soubesse que você é filha dele." Bianca ficou imóvel. As palavras da mãe ecoaram em sua mente, enquanto tentava processar o que acabara de ouvir. "Eu sou filha de Armando?" Ela sussurrou, quase sem acreditar. Maria assentiu lentamente, com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Sim, Bianca, eu mantive isso em segredo para te proteger, mas acho que não posso mais esconder a verdade." O mundo de Bianca parecia girar descontroladamente. A revelação era avassaladora, e ela sabia que, depois daquela noite, nada mais seria como antes. O silêncio que seguiu a revelação de Maria era pesado, quase sufocante. Bianca sentia como se o chão tivesse sido arrancado debaixo de seus pés. A verdade, aquela que sua mãe mantivera em segredo por tanto tempo, agora pairava no ar como uma sombra. Ela era filha de Armando Moreira, o homem para quem acabara de começar a trabalhar. Como processar algo assim? O que isso significava para sua vida, para a vida de sua filha, Lorena? Era como se, de repente, todas as certezas que ela tinha tivessem desmoronado. "Eu nunca quis que você soubesse assim", murmurou Maria, com a voz fraca, os olhos cheios de arrependimento. "Queria ter te contado, mas o medo me impediu. O pai de Armando era um homem cruel, Bianca. Ele faria qualquer coisa para manter a família dele longe de gente como nós." Bianca tentou responder, mas as palavras pareciam estar presas em sua garganta. Ela se levantou, ainda sentindo o peso da revelação, e foi até a pequena janela do quarto. Olhou para o céu, onde as primeiras estrelas começavam a surgir, mas nada parecia real. Sua vida, que já era complicada, acabava de se tornar ainda mais difícil de compreender. "Você tem que descansar, mãe", disse Bianca finalmente, virando-se para Maria. "Não vamos falar mais disso hoje. Eu preciso de um tempo para pensar." Maria assentiu, visivelmente exausta, e voltou a deitar-se. Bianca a cobriu com carinho, observando como sua mãe, que sempre fora uma figura forte, estava cada vez mais frágil. A tosse fraca e o olhar cansado de Maria eram um lembrete constante de que o tempo estava se esgotando. Ela precisava de cuidados médicos urgentes, mas onde Bianca conseguiria o dinheiro para isso? Bianca deixou o quarto em silêncio, fechando a porta atrás de si. Na cozinha, Dona Marli já estava terminando de lavar a louça do jantar, sempre prestativa e cuidadosa. Quando viu a expressão no rosto de Bianca, no entanto, soube que algo estava errado. "Está tudo bem, minha filha?" perguntou a vizinha com a voz cheia de preocupação. Bianca suspirou profundamente, tentando encontrar as palavras certas. "Não sei, Dona Marli. Descobri coisas sobre o passado da minha mãe, sobre minha própria vida, que nunca imaginei." Dona Marli a olhou com empatia. Às vezes, o passado guarda segredos que achamos que nunca serão revelados. Mas você é forte, Bianca. Vai conseguir passar por isso. Bianca apenas assentiu, sem forças para explicar mais. Tudo o que sabia era que precisava tomar uma decisão. No dia seguinte, teria que contar a Armando o que descobrira. Ele merecia saber a verdade, mas só de pensar em como ele reagiria, sentia o estômago revirar.
Será que ele aceitaria o fato de que tinha uma filha, depois de tantos anos sem saber? E o que isso significaria para eles dois? Naquela noite, Bianca mal conseguiu dormir. A mente rodava em círculos, cheia de dúvidas, medo e uma estranha sensação de esperança. Sabia que a vida nunca mais seria a mesma, mas, ao mesmo tempo, havia uma chance, mesmo que pequena, de que aquela revelação trouxesse algo de bom. Na manhã seguinte, Bianca acordou cedo, como de costume. Preparou o café para Dona Marli e Lorena, cuidou das pequenas tarefas da casa e, antes de sair, foi ao quarto de sua mãe. Maria ainda dormia, mas sua respiração parecia mais pesada do que o normal. Isso a preocupou, mas não podia se atrasar para o trabalho. Sabia que, ao longo do dia, Dona Marli estaria ali para cuidar de tudo. Quando chegou à mansão Moreira, sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Aquela verdade que sua mãe revelara no dia anterior ainda estava fresca em sua mente. Como contaria tudo isso a Armando? Seria ele capaz de acreditar nela? Bianca passou a maior parte do dia imersa em seu trabalho, limpando os amplos corredores da mansão e os quartos decorados com luxuosos móveis antigos. No entanto, a cada momento que tinha para respirar, sua mente voltava à conversa que precisaria ter com Armando. Ele parecia estar ausente durante o dia, o que a deixou um pouco aliviada. Ainda não sabia como se aproximar dele para falar sobre o assunto. Quando já estava no fim de sua jornada, passando pelo escritório de Armando, sentiu o peso de sua presença antes mesmo de vê-lo. Ele estava sentado à mesa, os olhos fixos em alguns documentos, mas, ao perceber sua entrada, levantou o olhar. "Bianca?", ele disse, com a voz mais suave do que o normal. "Podemos conversar?" A tensão que Bianca vinha segurando durante todo o dia parecia subir à superfície. Ela sabia que esse momento era inevitável. Respirou fundo e se aproximou da mesa. Eu preciso falar com o senhor também", começou ela, hesitante. Armando a observou com um olhar atento, como se já pressentisse que algo importante estava por vir. "Sobre o quê?" Bianca olhou para as mãos, tentando encontrar coragem para dizer as palavras certas. "Eu conversei com minha mãe ontem. Ela me contou tudo sobre o passado de vocês dois, sobre o motivo de vocês terem se separado. Ela disse que foi o pai do senhor que fez isso, que a forçou a ir embora." A expressão de Armando mudou, endurecendo. Ele se recostou na cadeira, visivelmente abalado pelas palavras de Bianca. "Eu sabia que havia algo errado, mas nunca consegui descobrir a verdade. Meu pai morreu cheio de arrependimentos, mas nunca me contou o que havia feito." Bianca engoliu em seco. Sabia que ainda tinha algo maior a dizer, e não tinha certeza de como ele reagiria. "Há mais uma coisa que minha mãe me contou, senhor Moreira, e eu nem sei como dizer isso." Armando franziu o senho, a curiosidade e o desconforto evidentes em seu rosto. "O que mais, Bianca?" Bianca fechou os olhos por um breve momento, tentando controlar a ansiedade, e então disse, de uma vez só: "Eu sou sua filha, Armando. Minha mãe me contou ontem. Ela me manteve em segredo todos esses anos, por medo do que seu pai poderia fazer." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Armando a olhou, incrédulo, como se não conseguisse processar o que acabara de ouvir. Bianca sentiu o coração disparar no peito, cada batida mais alta do que a anterior. "Minha filha", ele sussurrou, ainda sem acreditar. "Você está me dizendo que você é minha filha?" Bianca assentiu, incapaz de falar mais alguma coisa. A verdade estava ali, nua e crua. Agora, tudo dependia de como ele reagiria. Mas antes que qualquer um dos dois pudesse dizer mais alguma coisa, o telefone de Bianca tocou. Ela pegou o aparelho com mãos trêmulas e atendeu. Era Dona Marli. "Bianca, sua mãe, ela piorou muito. Acho que você precisa voltar para casa agora." O mundo de Bianca desabou novamente. Não havia tempo para processar a revelação. Tudo o que importava naquele momento era sua mãe. O caminho de volta para casa parecia interminável. Bianca mal conseguia pensar direito. Depois da revelação devastadora para Armando, sua mente estava um turbilhão de emoções.
Mas tudo isso foi abruptamente interrompido pela urgência de sua mãe. A ligação de Dona Marli ecoava em sua mente. Ela piorou muito, Bianca. Você precisa vir agora. O medo e a preocupação dominaram seus pensamentos enquanto corria pelas ruas de Petrópolis. Quando chegou à pequena casa, encontrou Dona Marli de pé ao lado da porta, com a expressão grave. Ela está no quarto, Bianca. Acho que está muito fraca. Bianca entrou no quarto sem hesitar. Sua mãe, Maria, estava deitada, pálida, e sua respiração era irregular, entrecortada por pequenos gemidos. Cada som parecia uma lâmina cortando o coração de Bianca. Ela se aproximou da cama, sentindo-se impotente. Mãe, Bianca sussurrou, segurando a mão de Maria. Eu estou aqui. Maria abriu os olhos lentamente, como se o simples ato de fazê-lo exigisse todo o esforço que lhe restava. Minha menina, desculpa, murmurou, com a voz fraca e cansada. Bianca apertou a mão da mãe com mais força, tentando segurar as lágrimas. Não, mãe, não precisa se desculpar. Eu só quero que você melhore. Maria sorriu levemente, mas era um sorriso triste. Eu fiz o que achava que era certo, Bianca. Queria te proteger de tudo, mas sei que te privei da verdade. Bianca balançou a cabeça, sem saber como responder. Havia tanto amor e dor misturados naquele momento que parecia difícil encontrar palavras que fizessem sentido. Ela só queria que sua mãe ficasse bem, mas sabia, no fundo do coração, que o tempo estava acabando. Enquanto passava aquela noite ao lado de Maria, Bianca se lembrava da conversa com Armando. Ela sabia que ele estava abalado com a notícia de que era seu pai, mas não havia tido tempo de discutir o assunto. Tudo aconteceu tão rápido que agora parecia impossível retomar a conversa. Mas, no fundo, sabia que precisava descobrir mais sobre o que aconteceu no passado. Sua mãe havia sido forçada a deixar Armando por causa do pai dele. Mas como isso havia sido orquestrado? O que o pai de Armando fizera exatamente para afastá-los? Nos dias que se seguiram, enquanto cuidava de sua mãe e trabalhava na mansão Moreira, Bianca começou a perceber que Armando também estava tentando entender o que havia acontecido. Ele parecia diferente, mais reservado do que o habitual, como se estivesse perdido em seus próprios pensamentos. Havia uma tensão silenciosa entre eles agora, algo que não existia antes. Bianca sabia que ele estava processando a verdade, mas a distância emocional entre os dois era palpável. Uma tarde, Armando a chamou para conversar no escritório. Ele parecia sério, mais introspectivo do que nunca. Sentado atrás de sua imponente mesa de madeira escura, ele não era mais apenas o chefe distante. Agora, ele era o homem que tinha acabado de descobrir que era pai e que carregava o peso de um passado enterrado. Bianca, ele começou, a voz firme, mas com uma ponta de vulnerabilidade. Eu estive pensando muito sobre o que você me contou, sobre sua mãe e sobre você ser minha filha. Eu preciso entender o que aconteceu. Não posso continuar sem respostas. Bianca assentiu, compreendendo a necessidade dele. Eu também quero entender, Sr. Moreira. Minha mãe disse que foi o seu pai quem orquestrou tudo, mas ela não entrou em muitos detalhes. Acho que ela estava com muito medo, mesmo depois de tantos anos. Armando se recostou na cadeira, suspirando. Meu pai, ele era um homem duro. Sempre me pressionou para seguir o caminho que ele planejou para mim. Eu sabia que ele não gostava da relação que eu tinha com sua mãe, mas nunca imaginei que ele chegaria a tanto. Bianca sentiu um nó na garganta. O que podemos fazer? Como podemos descobrir mais? Armando olhou pela janela, perdido em pensamentos. Eu tenho alguns documentos antigos, coisas que meu pai guardava. Talvez haja algo lá que explique suas ações. Talvez isso nos dê uma pista do que ele fez para separá-los. Bianca sentiu uma mistura de esperança e receio. Seria bom encontrar algo que nos ajude a entender o que realmente aconteceu. Nos dias seguintes, Armando e Bianca começaram a vasculhar os arquivos antigos guardados em uma sala trancada da mansão. Era um lugar que Armando raramente visitava, cheio de caixas de documentos, contratos e cartas antigas.
Cada pedaço de papel parecia contar uma parte da história da poderosa família Moreira, mas nenhum deles respondia à pergunta que importava: o que o pai de Armando fizera para afastar Maria? Bianca ficava ao lado dele, ajudando a organizar os papéis e documentos, enquanto ambos mergulhavam cada vez mais no passado. A mansão, com seus corredores silenciosos, parecia esconder segredos em cada canto. Armando não falava muito durante esse processo, mas sua expressão revelava o peso emocional que ele estava carregando. Finalmente, um dia, enquanto estavam mergulhados nos documentos, Armando encontrou uma carta. Ela estava amarelada pelo tempo e selada com um brasão que ele reconheceu imediatamente. O símbolo de seu pai. Essa carta... Armando murmurou, abrindo-a com cuidado. Bianca se aproximou, curiosa, enquanto ele lia as palavras escritas em tinta desbotada. O silêncio que seguiu a leitura foi denso e inquietante. Meu pai escreveu isso para um advogado, disse Armando, sem tirar os olhos da carta. Ele ordenou que fizessem de tudo para separar sua mãe de mim. Usou influência, dinheiro e ameaças. Bianca sentiu o estômago revirar. Ameaças? Armando assentiu, o rosto endurecido pela raiva que começava a tomar conta dele. Ele ameaçou a família de sua mãe. Disse que arruinaria a vida dele se ela continuasse comigo. Foi assim que ele conseguiu afastá-la. Bianca sentiu uma onda de tristeza ao imaginar o que sua mãe deve ter passado naquela época. As escolhas difíceis que ela teve que fazer para proteger a família. Escolhas que a levaram a deixar o homem que amava. E agora, tantos anos depois, essas mesmas escolhas afetavam Bianca e sua própria filha, Lorena. Agora faz sentido, disse Bianca, com a voz baixa. Minha mãe sempre evitou falar sobre o passado. Acho que ela temia que essas ameaças voltassem de alguma forma. Armando fechou os olhos por um momento, parecendo lutar contra as emoções. Meu pai arruinou a vida de vocês, e a minha também. Eu passei todos esses anos me perguntando por que ela tinha desaparecido. Nunca soube que ele estava por trás disso. Bianca tocou o braço de Armando, sentindo a tensão nos músculos dele. Agora sabemos, mas o que vamos fazer com essa verdade? Armando abriu os olhos e olhou para Bianca, sua expressão mais determinada do que nunca. Vamos corrigir isso, Bianca. Não podemos mudar o passado, mas podemos consertar o que foi quebrado. Bianca assentiu. Eles sabiam que o caminho à frente seria difícil, mas estavam juntos nessa busca por respostas e redenção. E, embora ainda houvesse muito a ser revelado, ela sabia que o laço entre eles estava começando a se formar, mesmo em meio à dor do passado. Bianca estava sentada à beira da cama de sua mãe, segurando sua mão fria e pálida. Os últimos dias haviam sido intensos, tanto emocional quanto fisicamente. A descoberta de que Armando era seu pai, o passado sombrio que separou sua mãe do grande amor de sua vida e a piora da saúde de Maria deixaram Bianca em um estado de constante tensão. Naquela manhã, Maria parecia mais fraca do que nunca. Sua respiração era irregular e a tosse que antes era ocasional agora se tornava cada vez mais frequente e dolorosa. Bianca sabia que o tempo estava se esgotando e a ideia de perder a mãe apertava seu coração de uma forma sufocante. Dona Marli estava ao lado, ajudando como podia, mas nem ela conseguia disfarçar o olhar preocupado que lançava a Maria. Bianca, querida, acho que é hora de você falar com o Armando. Ele tem condições de ajudar com o tratamento da sua mãe. Não há mais tempo a perder, disse Dona Marli com voz suave, porém firme. Bianca sabia que a vizinha tinha razão. O estado de sua mãe estava se agravando rapidamente, e ela não podia mais adiar essa decisão. Sentia uma mistura de orgulho e medo ao aceitar a ajuda de Armando, mas, acima de tudo, sabia que sua mãe precisava de cuidados urgentes. Eu vou falar com ele, respondeu Bianca, com um nó na garganta. Ela deixou o quarto e, com o coração acelerado, pegou o telefone. A ligação para Armando foi breve, mas cheia de emoção. Ele imediatamente concordou em ir à casa dela para ver Maria. Havia algo na voz dele, um senso de responsabilidade e urgência, que a fez perceber que ele também estava começando a lidar com a verdade do passado. Embora ainda estivessem tentando entender suas novas realidades,
Armando não hesitou em ajudar. Quando ele chegou à casa modesta de Bianca, o contraste entre o luxo em que vivia e a simplicidade da vida de Bianca nunca foi tão evidente. Ele entrou, os olhos percorrendo o pequeno ambiente, mas com o foco claramente na mulher que estava na cama, tão frágil e debilitada. Maria, o grande amor que ele perdeu sem nunca entender o porquê. Maria. Armando murmurou ao entrar no quarto, sua voz embargada pela emoção. Maria abriu os olhos lentamente e, por um momento, seus olhares se encontraram. Armando, agora mais velho e com o peso dos anos em seus ombros, e Maria, enfraquecida pela doença, mas ainda com o mesmo brilho nos olhos que ele lembrava de sua juventude. O silêncio entre eles dizia mais do que qualquer palavra. Era como se todos os anos de separação, todas as perguntas sem resposta, estivessem ali, presentes naquele instante. Armando. Maria sussurrou, com a voz fraca, mas cheia de significado. Você está aqui. Ele se aproximou da cama, sentando-se na beira com cuidado. Segurou a mão de Maria e, por um instante, eles pareciam voltar no tempo, quando eram jovens e sonhavam com um futuro juntos, sem saber que o destino os separaria de forma tão cruel. Eu não sabia, Maria, disse ele, a voz carregada de tristeza. Eu não sabia o que meu pai tinha feito. Passei todos esses anos me perguntando por que você foi embora. Maria fechou os olhos por um momento, como se estivesse buscando forças para continuar. Eu também sofri, Armando. Eu te amava. Mas o seu pai, ele me ameaçou. Disse que destruiria minha família se eu não me afastasse de você. Eu não tinha escolha. O rosto de Armando endureceu ao ouvir a confirmação do que descobrira nos documentos antigos. A raiva contra seu pai crescia dentro dele, misturada com o arrependimento por não ter conseguido lutar contra as circunstâncias naquela época. Se eu soubesse, Maria, eu teria feito tudo diferente. Eu teria lutado por você, disse ele, com os olhos marejados. Maria sorriu levemente, embora a dor estivesse clara em seu semblante. Não podemos mudar o passado, te Armando, mas você está aqui agora. E isso é o que importa. Bianca observava a cena ao lado da porta, sentindo uma dor profunda ao ver sua mãe e Armando se reencontrando depois de tantos anos. Era como assistir a uma história de amor interrompida no meio, cheia de tristeza e sacrifício. Mas, ao mesmo tempo, havia uma sensação de alívio, como se o ciclo finalmente estivesse se fechando. Maria, eu quero te ajudar. Vou arcar com todos os custos do seu tratamento. Não vou deixar que você sofra mais, disse Armando, sua voz firme e decidida. Maria olhou para ele com gratidão, mas havia algo em seus olhos que Bianca não conseguia ignorar. Era como se sua mãe já soubesse que o tempo estava contra ela. Armando, obrigada, mas não sei se ainda há tempo para mim, disse Maria suavemente. O que importa agora é que Bianca e você conhecem a verdade, que você cuide dela e de Lorena. Elas precisam de você. Bianca tentou conter as lágrimas, mas não conseguiu. Aproximou-se da cama e segurou a outra mão de sua mãe. Mãe, por favor, não fala assim. Ainda há tempo, vamos te ajudar. Maria apertou a mão de Bianca com força. Minha menina, você sempre foi forte. Eu sei que vai superar isso. Você e Armando, vocês vão construir algo novo a partir do que perdemos. Armando abaixou a cabeça, tentando processar tudo. Aquele momento era doloroso demais para qualquer um dos dois. Mas antes que pudessem continuar a conversa, Maria começou a tossir violentamente, o som rasgando o ar como uma faca. Bianca e Armando se apressaram a ajudá-la, mas sabiam que algo mais sério estava acontecendo. Dona Marli! Bianca gritou, e a vizinha entrou correndo no quarto, entendendo a gravidade da situação. Iri, precisamos levá-la ao hospital agora, disse Armando, já tirando o celular do bolso para chamar uma ambulância. Enquanto esperavam, cada segundo parecia uma eternidade. Bianca sentia o coração apertado, a impotência a dominando completamente. A ambulância finalmente chegou, e eles seguiram para o hospital, onde Maria foi internada imediatamente.
Nas horas que se seguiram, Bianca e Armando ficaram em silêncio na sala de espera, cada um perdido em seus próprios pensamentos. A espera era angustiante e o medo de perder Maria pairava sobre eles como uma nuvem escura. Finalmente, o médico apareceu, com uma expressão grave. A situação da sua mãe é muito delicada. Fizemos tudo o que podíamos por agora, mas o estado dela é crítico. Vamos mantê-la sob observação, mas peço que se preparem para o pior. As palavras do médico atingiram Bianca como um soco no estômago. Armando a segurou pelo ombro, tentando oferecer algum conforto. Eles sabiam que as próximas horas seriam decisivas, e tudo o que podiam fazer agora era esperar e torcer para que Maria conseguisse sobreviver a essa batalha final. As horas seguintes no hospital foram as mais longas e dolorosas da vida de Bianca. Cada segundo parecia uma eternidade enquanto aguardava por notícias da condição de sua mãe. Armando estava ao seu lado o tempo todo, em silêncio, mas presente. Era um apoio invisível, porém constante. Embora a tensão entre eles fosse inevitável, havia uma compreensão mútua do que estavam passando juntos. Bianca não sabia como lidar com o turbilhão de emoções que a dominava. O medo de perder a mãe se misturava com a confusão em relação a Armando, que até alguns dias atrás era apenas seu chefe distante, mas agora era seu pai biológico. Era um turbilhão de descobertas que mexiam com seu mundo e transformavam tudo o que ela acreditava ser verdade. O corredor do hospital estava silencioso. O som ocasional dos passos dos médicos e enfermeiras ecoava pelo ambiente. Mas para Bianca, tudo parecia abafado, como se estivesse em uma bolha de angústia e medo. Seu olhar estava fixo na porta do quarto onde sua mãe estava sendo cuidada, e ela rezava em silêncio para que houvesse algum milagre. Armando, percebendo a tensão que ela carregava, colocou a mão delicadamente no ombro dela. Bianca, eu sei que isso tudo é demais para processar, para você e para mim, mas eu estou aqui e não vou a lugar nenhum. Prometo que vou te ajudar com o que for necessário. Eu perdi sua mãe uma vez. Não vou deixar isso acontecer de novo com você. Bianca sentiu as lágrimas brotarem nos olhos ao ouvir aquelas palavras. A frieza que Armando costumava exibir parecia ter desaparecido. E agora ele era um homem cheio de arrependimento e desejo de corrigir os erros do passado. Eu só queria que tudo fosse diferente, ela murmurou, sua voz embargada. Queria que minha mãe tivesse me contado a verdade antes. Que você soubesse. Armando suspirou profundamente, como se estivesse tentando lidar com suas próprias emoções. Eu também, Bianca, mas agora só podemos seguir em frente. Não podemos mudar o que aconteceu, mas podemos garantir que vocês tenham o apoio que merecem. O silêncio entre eles foi cortado quando um médico entrou na sala de espera, trazendo notícias sobre Maria. Bianca se levantou de imediato, o coração disparado. O estado da sua mãe é grave, disse o médico, com uma expressão serena, mas preocupada. Fizemos o possível para estabilizá-la, mas o quadro ainda é muito delicado. O próximo dia será crucial. Bianca sentiu as pernas fraquejarem, mas manteve-se firme. Posso vê-la? O médico assentiu, e Bianca, com um olhar para Armando, entrou no quarto onde sua mãe estava. O ambiente era frio, a iluminação suave, e o cheiro característico de hospital parecia sufocar. Maria estava deitada, com tubos e aparelhos ao redor, o som constante das máquinas monitorando seus sinais vitais. Ela parecia ainda mais frágil do que antes, mas havia uma calma em seu rosto, como se estivesse em paz com o que quer que estivesse acontecendo. Bianca se aproximou e segurou a mão de sua mãe, que estava gelada ao toque. Mãe, eu estou aqui, sussurrou, a voz cheia de emoção. Maria abriu os olhos lentamente, lutando para se manter consciente. Minha menina, ela murmurou, com a voz fraca, mas doce. Eu estou com você, mãe. Armando está aqui também. Ele quer te ajudar, disse Bianca, tentando conter as lágrimas que ameaçavam cair a qualquer momento. Maria sorriu levemente, com um olhar distante, mas sereno. Eu sei, Bianca. Eu sei que ele vai cuidar de você e da Lorena. Bianca apertou a mão da mãe com mais força. Mãe,
Você vai ficar bem. Armando disse que vai pagar o tratamento, que vamos conseguir cuidar de você. Maria fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo todas as forças que lhe restavam. Bianca, eu vivi minha vida com muitas dores, mas também com amor. Eu te tive, minha menina. Você e Lorena são meu maior presente. E saber que Armando está aqui agora, que você descobriu a verdade, isso me dá paz. As lágrimas finalmente escorriam pelo rosto de Bianca. Mãe, por favor, não desista. Maria olhou para a filha com ternura e com um esforço tremendo disse: Eu já fiz minha parte, Bianca. Agora é sua vez de viver sua vida, com seu pai, com sua filha. Não tenha medo de perdoar o passado, de deixar o amor entrar. Armando te ama, mesmo que ele só esteja descobrindo isso agora. Bianca sentiu o peso daquelas palavras. Maria estava se despedindo e, por mais que ela quisesse acreditar que a mãe poderia se recuperar, sabia que essa era uma batalha quase impossível de vencer. Antes que pudesse responder, Armando entrou no quarto, aproximando-se lentamente. Ele parou ao lado de Bianca, olhando para Maria com uma expressão de dor e arrependimento. Maria, me perdoa, disse ele, a voz trêmula. Me perdoa por não ter lutado mais, por ter deixado meu pai nos separar. Eu daria qualquer coisa para ter feito as coisas de outra forma. Maria olhou para ele, com os olhos cheios de compaixão. Armando, você não tem culpa. Não podemos mudar o que aconteceu. Mas agora, você tem a chance de fazer as pazes com o passado. Cuide de Bianca e de Lorena. Como eu gostaria que você tivesse cuidado de mim. Armando assentiu, as lágrimas silenciosas rolando pelo seu rosto. Eu prometo, Maria. Eu prometo que vou cuidar delas. Maria esboçou um último sorriso, fraco, mas cheio de significado. Obrigada, Armando. Eu te amei e sempre te amarei. Bianca e Armando ficaram em silêncio, observando enquanto Maria fechava os olhos uma última vez. O ritmo das máquinas ao redor desacelerou e, com um último suspiro, Maria se foi. A sala ficou em um silêncio absoluto, o tipo de silêncio que traz um vazio profundo e inescapável. Bianca soluçou, sentindo a perda de sua mãe de forma esmagadora. Armando, por sua vez, segurou Bianca em seus braços, tentando dar o conforto que ele mesmo precisava. O peso do passado, das promessas quebradas e das verdades não ditas, parecia pairar sobre eles, mas, ao mesmo tempo, havia um novo tipo de conexão, um laço forjado no amor, no perdão e no compromisso de seguir em frente. Os dias que se seguiram à morte de Maria foram marcados por uma sensação de vazio e luto. Bianca tentou se manter forte por Lorena, mas a dor da perda de sua mãe era uma ferida que parecia impossível de curar. Dona Marli, sempre atenta e carinhosa, ajudava como podia, ficando com Lorena enquanto Bianca tentava reorganizar sua vida. Mas, por mais que tentasse seguir em frente, tudo parecia desmoronar. Armando, por outro lado, se mostrava presente de uma forma que Bianca jamais imaginaria. Ele aparecia com frequência em sua casa, oferecia apoio emocional e, como havia prometido a Maria, tomou para si a responsabilidade de cuidar de Bianca e Lorena. Para ele, aquela nova realidade também era um desafio imenso. O peso de ter descoberto que tinha uma filha e uma neta, depois de tantos anos sem saber, era uma mudança radical na sua vida. Num desses dias, enquanto estavam todos reunidos na casa de Bianca, Armando finalmente sugeriu algo que mudaria tudo. Bianca, eu tenho pensado muito. Você e Lorena não precisam continuar vivendo aqui, nessa casa tão pequena e com tantas dificuldades. Vocês podem vir morar comigo na mansão. Eu tenho espaço de sobra, e Lorena terá o conforto e a segurança que merece. A proposta pegou Bianca de surpresa. Embora fosse grata por toda a ajuda de Armando até aquele momento, a ideia de morar com ele parecia demais. Ela tinha sua própria vida, sua própria rotina, e se mudar para a mansão de Armando era uma mudança que ela não sabia se estava preparada para fazer. Armando, eu agradeço muito pela oferta, de verdade, mas não sei se isso seria o melhor para nós. Lorena está acostumada com a escola aqui, com Dona Marli.
Não sei se estou pronta para uma mudança tão grande, disse Bianca, hesitante. Armando assentiu, compreendendo as preocupações de Bianca. Eu entendo, Bianca. Sei que é uma grande mudança, mas estou pensando no futuro de vocês. Eu quero fazer parte da vida de vocês e quero garantir que vocês tenham tudo de que precisam. Bianca ficou em silêncio por alguns segundos, refletindo sobre as palavras dele. Sabia que Armando tinha as melhores intenções, mas ao mesmo tempo, mudar para a mansão significava abrir mão de uma parte de sua independência. Ela sempre lutou para manter a vida dela e de Lorena nos eixos, mesmo com todas as dificuldades. Agora, de repente, estava diante de uma oportunidade de deixar para trás todos os problemas financeiros, mas com isso vinha uma série de novas incertezas. Eu sei que tem sido difícil, Armando continuou, com a voz mais suave, perder sua mãe e tudo o que aconteceu. Mas eu quero que você saiba que estou aqui para te apoiar. E não apenas financeiramente, Bianca. Eu quero estar presente como pai e como avô para Lorena. Quero fazer parte da vida de vocês de verdade. Bianca olhou para Armando, tentando compreender a profundidade daquela oferta. Havia sinceridade nos olhos dele, uma vontade genuína de corrigir os erros do passado e se reconectar com a família que ele nem sabia que existia. Mas, ao mesmo tempo, essa era uma decisão que não podia ser tomada impulsivamente. Naquela noite, depois que Armando foi embora, Bianca conversou com Dona Marli sobre a proposta dele. O que você acha, Dona Marli? Eu sinto que isso é grande demais. Morar na mansão dele, mudar tudo. Dona Marli, com seu jeito sábio e ponderado, sorriu gentilmente. Minha filha, eu vejo como você tem carregado tudo sozinha por tanto tempo. Essa é uma chance de você e Lorena terem mais conforto e segurança. Mas não pense nisso como abandonar sua vida aqui. Pense nisso como uma nova fase. E se Armando quer cuidar de vocês, acho que você deve dar a ele essa oportunidade. Bianca suspirou. Eu só não quero perder minha independência, Dona Marli. Sempre lutei para dar conta de tudo, mesmo quando parecia impossível. A vizinha assentiu. Eu entendo, minha Bianca. Mas aceitar ajuda não é sinal de fraqueza. Você merece ser cuidada também. E Lorena merece o melhor. Pensa com carinho. E, no que precisar, eu sempre estarei aqui. As palavras de Dona Marli ecoaram na mente de Bianca nos dias seguintes. Ela pensou na possibilidade de dar uma vida melhor para Lorena, de não precisar mais se preocupar tanto com o dinheiro, de ter uma figura paterna para apoiá-la. Embora fosse difícil para ela admitir, a verdade é que, pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentiria tão sozinha. Foi numa tarde tranquila, enquanto brincava com Lorena no pequeno quintal de casa, que Bianca tomou sua decisão. Olhou para a filha, que corria de um lado para o outro, cheia de energia e alegria, e soube que aquilo não era apenas sobre ela. Era sobre dar a Lorena o que ela nunca teve: estabilidade, segurança, uma família completa. Armando queria fazer parte disso, e por mais que houvesse dúvidas, Bianca sabia que não poderia negar essa chance à sua filha. Naquela noite, ligou para Armando. Armando, eu estive pensando sobre sua proposta, disse ela, tentando manter a voz firme. Acho que talvez seja o melhor para Lorena. Podemos nos mudar para a mansão. Do outro lado da linha, houve um silêncio breve, e então a voz de Armando veio cheia de alívio. Bianca, você não sabe como fico feliz em ouvir isso. Vou fazer de tudo para que vocês se sintam em casa. A decisão estava tomada. Bianca sabia que não seria fácil, que as mudanças seriam muitas. Mas no fundo, havia uma sensação de que estava fazendo o certo. Estava dando a Lorena uma nova oportunidade. Uma chance de crescer cercada de amor e estabilidade. E para si mesma, era uma nova fase, onde não precisaria mais carregar o peso de tudo sozinha. Poucos dias depois, Bianca e Lorena fizeram as malas e se mudaram para a mansão Moreira. Quando chegaram, foram recebidas com calor por Armando, que preparara tudo para que se sentissem confortáveis. Lorena, encantada com o tamanho da casa, corria de um lado para o outro, descobrindo os novos espaços, enquanto Bianca ainda se ajustava à nova realidade. As transições não foram fáceis. Havia o desconforto natural de se adaptar a um ambiente tão diferente de tudo o que já conhecera.
Mas Armando fez questão de mostrar que aquele era o novo lar delas e que estava ali para apoiar em cada passo do caminho. Bianca ainda tinha muito o que processar, muito o que aceitar. A presença constante de Armando como pai ainda era algo novo e, às vezes, desconcertante. Mas, aos poucos, eles foram encontrando um equilíbrio, uma nova forma de ser uma família. E foi nessa nova dinâmica, na mansão que antes representava distância e opulência, que Bianca e Lorena começaram a construir uma nova vida, cheia de desafios, mas também de promessas de um futuro melhor. O tempo na mansão Moreira passava de forma inesperada para Bianca. A vida parecia estar se reorganizando aos poucos. Lorena se adaptou rapidamente à nova casa, encantada com o tamanho do jardim, os espaços amplos e até com os novos vizinhos que brincavam na vizinhança. Armando, por outro lado, mostrava-se mais presente e atencioso do que Bianca jamais poderia ter imaginado. Mas, apesar das mudanças positivas, havia algo em Bianca que não conseguia se acomodar totalmente. Talvez fosse o fato de ter sido sempre independente, sempre lutando para manter sua vida e a de Lorena nos trilhos. Ou talvez fosse a sensação de que, embora o passado estivesse sendo lentamente resolvido, o presente ainda trazia desafios não previstos. Numa manhã, quando Bianca estava tomando café na grande cozinha da mansão, Armando entrou com uma expressão preocupada. Ele segurava o celular nas mãos, e seu semblante sério fez com que Bianca imediatamente sentisse uma onda de preocupação. "Bianca, preciso te falar uma coisa importante", ele disse, sentando-se à mesa ao lado dela. "Recebi uma ligação do hospital. A situação de saúde de sua mãe foi mais grave do que imaginávamos, e eles estão pedindo uma reunião comigo." O coração de Bianca disparou. Ela havia perdido a mãe recentemente, e agora saber que havia questões não resolvidas relacionadas à saúde dela fez com que todo o medo e a dor voltassem à tona. "E o que eles querem?" ela perguntou, com a voz tremendo levemente. "Não tenho certeza, mas parece que houve alguns problemas na administração do tratamento dela", disse Armando, com uma calma controlada. "Vamos ao hospital juntos para entender o que está acontecendo." O medo de que algo mais pudesse ter dado errado fez Bianca se sentir desorientada. Desde a morte de sua mãe, ela tentava lidar com o luto, com a adaptação à nova vida, e agora isso parecia ser uma nova crise que ela teria que enfrentar. No hospital, Bianca e Armando foram recebidos por um médico e um representante da administração. O ambiente era frio, e o silêncio nos corredores só aumentava a tensão que Bianca sentia no peito. "Senhora Bianca, sentimos muito por sua perda", começou o médico, enquanto se acomodavam numa pequena sala de reuniões. "Há algo que precisamos discutir sobre o tratamento de sua mãe." Bianca olhou para Armando, que segurava sua mão de forma protetora. "O que houve?" ela perguntou, a voz firme, apesar do medo crescente. "Houve um erro administrativo em relação ao tratamento da sua mãe. Alguns dos medicamentos que ela deveria ter recebido não foram administrados corretamente, e isso pode ter agravado o estado de saúde dela", explicou o médico, com uma seriedade cortante. As palavras do médico caíram como um peso sobre Bianca. Era como se uma nuvem escura tivesse se formado ao redor dela. "Você está me dizendo que a morte da minha mãe poderia ter sido evitada?" A dor em sua voz era clara. O representante da administração, visivelmente desconfortável, tomou a palavra. "Estamos investigando a situação e, se houver negligência, tomaremos as medidas necessárias. Queremos oferecer a compensação adequada e assegurar que nada disso se repita." Bianca sentiu o chão sumir sob seus pés. Sua mãe havia sofrido tanto, e agora descobrir que parte dessa dor poderia ter sido evitada era como um golpe. As lágrimas vieram sem que ela pudesse controlar. Armando, ao seu lado, assegurou firmemente: "Nós vamos fazer o que for preciso, Bianca. Eu não vou deixar isso passar." Ela assentiu, com a mente confusa e cheia de tristeza. "Minha mãe, ela já estava tão fraca. Eu nunca imaginei que poderia haver negligência." O médico olhou para Bianca com empatia. "Entendemos sua dor e estamos aqui para oferecer todo o apoio possível durante essa investigação."
Mas as palavras oferecidas ali pareciam vazias. Nada traria sua mãe de volta, e o peso daquela perda, agora envolta em ainda mais incerteza, parecia insuportável. Nos dias seguintes, Bianca se isolou um pouco mais. Embora Lorena estivesse feliz na nova casa e Armando continuasse presente, ela sentia que a ferida da perda de sua mãe estava se abrindo de novo, agora com essa nova revelação. Mesmo sabendo que Armando estava ao seu lado, Bianca sentia que precisava de tempo para processar tudo o que estava acontecendo. Numa dessas noites silenciosas, enquanto Bianca olhava pela janela da grande mansão, refletindo sobre os últimos acontecimentos, Armando se aproximou dela. Bianca, eu sei que você está sofrendo, e sei que essa situação trouxe à tona muita dor, mas quero que saiba que você não está sozinha, ele disse, sua voz firme e carinhosa. Eu estou aqui para você, para Lorena, para o que precisar. Nós vamos superar isso juntos. Bianca virou-se para ele, sentindo o calor das lágrimas brotando novamente. Eu sei, Armando, mas é difícil. Sinto como se tudo estivesse desmoronando novamente, como se eu não tivesse tido tempo para me despedir dela da maneira certa. Ele a abraçou com força, e naquele abraço, Bianca sentiu um conforto que, embora não resolvesse tudo, oferecia um pequeno alívio em meio à tormenta. Você fez o seu melhor, Bianca. E sua mãe sabia disso. Ela sabia o quanto você a amava, disse Armando, com uma suavidade que tocou o coração de Bianca. Bianca respirou fundo, tentando absorver a verdade daquelas palavras. Sua mãe sempre soubera o quanto ela a amava. E, embora a situação agora estivesse envolta em mistérios e negligências, nada apagaria o amor que haviam compartilhado. Nos dias que seguiram, Armando tomou a dianteira no processo legal contra o hospital, disposto a buscar justiça pela negligência que agravou a condição de Maria. Embora o processo fosse longo e desgastante, ele sabia que isso era o mínimo que podia fazer por Bianca, como uma forma de honrar a promessa que fez a Maria. Para Bianca, saber que Armando estava ao seu lado, lutando por justiça, trouxe um certo alívio, ainda que a dor da perda nunca desaparecesse completamente. Aos poucos, ela começou a se abrir mais para a nova vida que estava construindo ao lado dele. Sabia que a caminhada seria longa, mas, pela primeira vez, sentia que não estava sozinha para enfrentar o futuro. Os meses que se seguiram foram cheios de mudanças profundas na vida de Bianca e sua família. O processo contra o hospital estava em andamento, e embora fosse uma batalha que Armando assumiu com determinação, para Bianca, o foco passou a ser Lorena e a reconstrução de sua vida após tantas perdas e descobertas. O luto pela morte de sua mãe ainda estava presente, mas o apoio constante de Armando, Dona Marli e Lorena dava a ela forças para seguir em frente. Na mansão, a vida aos poucos foi tomando uma nova forma. O que antes parecia uma situação temporária, agora se consolidava como uma nova realidade. Bianca, apesar de suas reservas iniciais, começou a se sentir mais à vontade. Armando, por sua vez, demonstrava cada vez mais empenho em ser o pai e o avô que ela e Lorena precisavam. Certa manhã, enquanto tomavam café juntos na grande sala de jantar, Armando olhou para Bianca com uma expressão serena, mas cheia de significado. Bianca, tenho pensado muito sobre tudo o que passamos nos últimos meses. Sei que foi um período difícil para todos nós, mas também sinto que essa foi uma oportunidade de consertarmos o que foi quebrado no passado, disse ele, colocando a xícara de café sobre a mesa. Bianca sorriu, ainda sentindo uma mistura de surpresa e gratidão pela presença constante de Armando em sua vida. Eu também penso nisso, Armando. Nunca imaginei que nossas vidas se cruzariam dessa forma, mas agora que tudo aconteceu, sinto que talvez tenha sido o destino nos unindo de alguma forma. Ele assentiu, concordando. O passado trouxe muitas dores, mas agora temos a chance de criar algo novo. Não quero apenas estar presente como pai e avô, mas quero garantir que vocês duas, você e Lorena, tenham a vida que merecem. A menção a Lorena fez Bianca sorrir ainda mais. Sua filha parecia estar florescendo na nova vida, sempre alegre e cheia de energia, explorando os jardins da mansão e se adaptando rapidamente à nova realidade. Eu tenho visto como Lorena está feliz aqui.
disse Bianca, com um tom de alívio. Acho que, apesar de todas as minhas dúvidas no começo, essa mudança foi boa para ela e para mim também. Armando olhou para Bianca com carinho. Você é uma mulher incrível, Bianca. Criou Lorena sozinha, enfrentou tantas dificuldades e, mesmo assim, manteve-se forte. Eu admiro isso em você. Sei que ainda temos muito a construir, mas estou aqui para caminhar ao seu lado. Bianca sentiu o calor das palavras dele e, pela primeira vez, permitiu-se imaginar um futuro mais estável e cheio de possibilidades. Por tanto tempo, ela lutou sozinha e agora, com Armando ao seu lado, havia uma sensação de que finalmente poderia respirar. Pouco depois, Lorena entrou correndo na sala, os cachos balançando e o sorriso largo no rosto. Mamãe, vovô, venham ver o que eu encontrei no jardim. Bianca e Armando trocaram olhares divertidos antes de se levantarem da mesa e seguirem a pequena para fora da casa. O jardim era imenso, com árvores floridas e espaços verdes que Lorena adorava explorar. Ela os levou até um canto mais afastado, onde uma pequena árvore crescia. Olha, é minha árvore favorita, disse Lorena, apontando com orgulho. Eu quero plantar flores aqui também. Bianca sorriu, sentindo uma profunda gratidão por ver sua filha tão feliz. A vida estava longe de ser perfeita, mas esses pequenos momentos de alegria e simplicidade eram o que realmente importava. Podemos plantar flores juntas, meu amor, respondeu Bianca, ajoelhando-se ao lado de Lorena e tocando a terra macia. Tei, vai ser lindo. Enquanto observava as duas interagindo, Armando se aproximou e colocou uma mão no ombro de Bianca. Isso é só o começo. Temos tanto a construir juntos. Bianca olhou para ele e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma profunda paz. As cicatrizes do passado ainda estavam ali, mas a promessa de um novo começo, de uma vida compartilhada com Armando e Lorena, trouxe uma sensação de renovação. Os dias passaram com mais leveza na mansão. Bianca continuou a trabalhar com Armando em seus negócios, aprendendo sobre a gestão de suas empresas e se envolvendo mais nas decisões. Armando, por sua vez, dedicou tempo para fortalecer sua relação com Lorena, levando-a para passeios, ensinando-a sobre suas paixões e ajudando a construir memórias que ela levaria para a vida toda. Dona Marli também continuava a fazer parte essencial de suas vidas, mesmo não morando com eles. Ela visitava frequentemente, trazendo sua sabedoria e carinho. A casa nunca mais foi a mesma desde que Maria se foi, mas a presença de pessoas queridas ajudou a preencher os espaços vazios que a saudade deixava. Com o passar do tempo, Bianca percebeu que sua vida estava, de fato, recomeçando. Ela nunca imaginou que um dia seria filha de um milionário, que viveria numa mansão com sua filha e que reconstruiria laços familiares tão profundos. No entanto, aquele novo começo não era sobre o dinheiro ou o luxo, era sobre as conexões que ela estava formando, sobre o amor e o perdão que emergiram das dores do passado. Numa tarde ensolarada, enquanto caminhava pelo jardim com Lorena e Armando, Bianca parou por um momento, fechou os olhos e respirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se realmente em paz. Você está bem, Bianca? Perguntou Armando, percebendo o gesto. Ela abriu os olhos e sorriu para ele. Sim, estou. Pela primeira vez em muito tempo, estou realmente bem. Armando sorriu de volta, o alívio e a felicidade claros em seu rosto. Isso é tudo o que eu queria ouvir. E assim, com o passado finalmente compreendido e o futuro se desenhando de forma promissora, Bianca, Lorena e Armando seguiram adiante, prontos para o que viesse, sabendo que, juntos, poderiam superar qualquer coisa. O que começou como uma história de perdas e segredos havia se transformado numa história de perdão, amor e principalmente de recomeço.